sejam todos bem-vindos ao Geladeira Podcast. Meu nome é Ariela Dutra, eu sou nutricionista e host desse podcast. E antes de apresentar a convidada de hoje, eu quero falar com você que está iniciando o hábito de assistir podcasts, que você pode assistir esse episódio com calma durante a semana, seja no banho, cozinhando, indo para a academia treinar, em qualquer momento do seu dia, indo para o trabalho, em deslocamento. Pode acelerar o episódio, pode pausar. A gente divide o episódio em capítulos, então você pode escolher os temas que você mais gosta e ir assistindo com calma. A gente tem 2 canais no YouTube, um deles é o canal oficial, onde a gente tem todos os episódios na íntegra, e o segundo é o Cortes do Geladeira Podcast, que tem os cortes com as principais falas dos nossos convidados aqui. Além disso, os episódios estão no Spotify. Então, fica à vontade para ir assistindo esse episódio e os outros no teu tempo, no teu ritmo, tá bom? E eu vou começar apresentando essa pessoa, hoje aqui, nossa convidada. Ela é jornalista esportiva, ela é apresentadora e editora-chefe do programa esportivo Jogo Aberto de Santa Catarina, da TV BV, filiada da Band TV. Além disso, ela é meia maratonista e triatleta em formação. Bem-vinda, Cacau Corazza. Obrigada, Ari. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? A gente não sabe que horas o pessoal assiste, escuta, mas obrigada pelo convite, um prazer estar aqui. Gosto bastante de falar, né? Acho que já tá meio na raiz, assim, do negócio, né? Na profissão também, então sempre bom falar um pouquinho. Que legal. Pô, Cacau, eu pensei nisso. Quando eu te chamei, eu pensei, nossa, pra ela vai ser bem tranquilo. Eu acho que eu fico até mais nervosa que tu. Não, capaz! Pra apresentar aqui esse episódio. Mas tem outras razões pelas quais eu te chamei aqui. Primeiro porque você é comunicadora esportiva e além de comunicadora, você ama o esporte na prática pessoal, né? E isso não é para todos. Muitos comunicadores na mídia, eles não praticam aquilo que eles comunicam muitas vezes, né? Então você tem uma afinidade ainda mais profunda com o esporte, e eu achei muito massa, assim. Então, além de tudo, você talvez seja minha prima, né? Porque também é Dutra. A gente já acha que é, né? Eu acho que vamos ter papo pra conversar. Eu acho que sim. Não, mas isso que tu falou, Ana, é muito bacana, porque assim, eu cresci num meio esportivo, né? Meu pai é jogador de futebol. Então, a minha criação foi dentro do esporte mesmo. E minha mãe disse também que a minha avó era daquelas que escutava radinho de pilha, né? E ficava ali ouvindo os jogos todos. Então, assim, já tá meio que no sangue o negócio. E aí, como eu cresci nesse meio do esporte, eu queria muito trabalhar com o esporte. Mas eu não conseguia enxergar no quê? Porque eu não tinha nenhuma habilidade esportiva. Eu pratiquei vários esportes quando era criança, meus pais sempre me colocaram e incentivaram bastante, mas eu não tinha nenhuma habilidade. E aí eu comecei a me questionar, né? Poxa, como é que eu posso fazer e tal? E aí meu pai, depois que parou de jogar, ele virou comentarista esportivo numa rádio, e aí eu comecei a acompanhar ele nos trabalhos, e aí eu comecei a entender que eu poderia viver falando de esporte. E aí que eu encontrei o jornalismo. Então eu comecei o jornalismo por causa do esporte. Mas depois eu não era praticante esportiva, né? Eu não praticava assim como eu pratico hoje. Eu pratiquei até ensino médio, que é quando a gente começa, né, no ensino fundamental, na escola, os pais vão botando e a gente vai fazendo. Mas depois chegou o ensino médio, eu meio que larguei de mão. E aí passou o tempo, mas eu sempre acompanhava o esporte, sempre estava assistindo, sempre ouvia e tudo. Mas eu não praticava mais. Era aquela pessoa que fazia academia de 6 em 6 meses, não via resultado e largava, sabe? Sim. Que tu deve receber bastante no teu consultório isso. Acontece, não é raro. Só que eu terminei faculdade, e aí quando eu terminei a faculdade, eu fui fazer um intercâmbio, fiquei 2 meses fora, fiquei na Inglaterra 2 meses. E quando eu fiquei lá, eu engordei. Eu voltei de lá 2 meses, eu voltei mais gordinha. E aí eu sempre fui muito mirradinha, sabe? Sempre fui muito magrinha. E eu voltei mais gordinha. E aí eu me olhava e falava, nossa, não sou eu, sabe? Eu não tô bem, não tava se tá reconhecendo. legal. Não tá legal. E aí eu comecei, vou começar então a pegar direito na academia. Daí comecei a treinar certinho, aí fui numa nutricionista, aí comecei a fazer um funcional. E aí o meu sonho sempre foi correr, sempre. Porque eu não conseguia correr. Eu, assim, 1 minuto eu já não aguentava mais, sabe? Eu era assim... Ficava ofegante. Eu não sabia correr. E aí eu falava, não, meu sonho é correr. E eu
sei lá, preciso correr um dia e tal. E aí eu não conseguia correr ainda, mas comecei a pedalar e aí fazer várias coisas. Mas pedalar, assim, de brincadeira, né? Pegava a bike da minha mãe e saía pedalar, do meu pai e saía pedalar pelo bairro. E aí, em 2017, quando eu voltei do intercâmbio, eu comecei um programa na Rádio Guarujá, um programa de entrevistas esportivas, que todos os dias, de segunda a sexta, eu fazia entrevistas de meia hora, elas. Sim. E com vários profissionais da área da saúde e com vários atletas de todos os ramos. E o meu foco era não entrevistar ninguém do futebol masculino profissional, porque é o que mais tem espaço na mídia hoje. Trazer pessoas de modalidades diferentes. Isso, era dar um espaço diferente para quem não tinha espaço, sabe? Sim. E aí, nessa, eu entrevistei tanta gente e eu falava de esporte todos os dias. E aí, um momento, eu me parei e pensei comigo, qual é a minha credibilidade em falar do esporte se eu não vivo um esporte? Eu me questionei, ninguém me questionou, eu me questionei, sabe? Eu comecei a pensar, poxa, como que eu pergunto, como que eu sei na pele o que a pessoa vive, sente, se eu não sei, se eu não vivo, se eu não sinto? E aí aquilo ali, e pouco tempo depois eu entrevistei um professor de corrida, o Léo, da Just Run, eu entrevistei ele e ele falou... E eu comecei com todos os meus questionamentos. Não, mas se a pessoa tem dor nisso, não, ela consegue. Ah, você consegue. Não tinha justificativa pra escapar. Assim, a entrevista que eu fiz com ele foram todas as minhas dúvidas que ele sanou ali e ele ainda me desafiou no final. Te desafio porque isso era agosto. Até novembro tu consegue correr 5 quilômetros direto. Eu falei, impossível, nunca que eu vou correr isso na minha vida. Mas tá bom, vou lá, vou tentar. E fui e comecei a treinar com ele em 2017, isso. E eu comecei a treinar com ele e em agosto, em novembro, eu tava fazendo uma prova de 5 quilômetros. Pô, que nervosa, legal. chorando, sabe? Tipo, não acredito que eu vou fazer, tipo, realizar um sonho, sabe? Sim. E aí eu comecei. E aí eu comecei a me apaixonar pela corrida e levar muito a sério a musculação, porque um é complemento do outro, né? A musculação é base pra tudo. Sim. E nisso eu fui cuidando mais da minha alimentação, fui buscando me alimentar melhor. E depois de 2017, acho que foi 2017... Não, 2018. Aí eu troquei de assessoria, que é com quem eu tô até hoje, que é com o Guto, que é meu treinador da Endurance On. E que ele era um super amigo meu, assim, e quando ele falou, vou começar o meu projeto, eu falei, poxa, eu quero ser parte, assim, porque eu gosto muito do jeito que ele conduz as coisas. E aí eu comecei a treinar, e aí eu comecei a levar mais a sério, e aí comecei a buscar mais a questão da saúde, da qualidade de vida. Sim. Ô, Cacau, esse é um ponto que é bem importante, né? Você falou que quando você se viu, você se questionou, que você vivia no universo, respirava e conversava com pessoas, e você se perguntou por que você não vivia isso e como é que você ia ter essa intimidade, né? Mas o fato de você não ter tido até então, eu quero trazer um pouco pro passado antes da gente chegar nesse momento aqui no presente, né? E pensar no futuro também. De você não ter tido esse contato com o esporte antes, mais precocemente. O teu pai era comunicador de rádio de esporte, né? Ele é isso. Ele é ainda até hoje. E no início, assim, na tua infância, como que era a vida de vocês? No sentido de esporte, de alimentação e de estilo de vida, assim, você tem irmãos? Como que é? Eu tenho um irmão mais velho, 2 anos mais velho, o Matheus. O Matheus, ele sempre foi muito do esporte, tipo, mais que eu, sabe? Ele praticava tudo que era, tava sempre jogando bola e sempre fazendo mil coisas. E quando meu pai parou de jogar, meu pai foi atleta profissional de futebol, quando ele parou de jogar em 93 foi quando eu nasci. Então eu não acompanhei ele quando ele estava jogando. Mas eu acompanhei depois a fase dele, que ele começou a ser técnico de categorias de base e tudo mais. Eu acompanhei um pouco essa fase. E aí eu ia com ele aos treinos, eu achava o máximo, né? Tinha quantos anos? Eu era pequenininha, não tinha 10, eu acho. Sim. Mas assim, eu adorava, sabe? Eu ia junto e tudo. Ele tinha escolinha de futebol, eu ia junto. Hoje ele tem também, mas antes ele tinha uma outra. Tem um time do coração? Isso a gente deixa pra lá. Esse assunto eu não falo. Não, vamos ficar imparcial. Deixa pra lá. Mas assim, eu sempre acompanhava, sabe? E quando eu era pequena, meus pais me botaram em todas as modalidades. Eu fiz balé, eu fiz ginástica artística, eu fiz basquete, eu fiz vôlei, com a minha altura era bem toda. estimulado. Com a minha altura toda, eu tava fazendo tudo. Mas eu tinha bastante estímulo deles, sabe?
mas nenhuma modalidade me encantou a ponto de me permanecer nela. Sim, mas isso é uma coisa que acontece muito, que no início, ali na infância, os pais colocam em modalidades diferentes. Pra até desenvolver a habilidade neuromuscular da criança, mas nem sempre é o que você escolhe pro resto da vida. Isso. Acaba que a escolha, ela fica sendo algo mais na adolescência pra vida adulta, assim, do que você vai curtir mesmo, né? Tu vai se identificando, né? E tu perguntou ali da questão da alimentação, de quando era criança. Minha família sempre foi de comer verduras, saladas e tudo. Italiano? Eu não. Eu, quando era criança, só comia brócolis. Era tudo que eu comia. Brócolis. De verdura era só brócolis. Só aquela árvore. Só queria comer a arvorezinha. De resto, nada. E a minha família, ela sempre foi de comer com muito vinagre as coisas. E eu não suporto vinagre. Assim, ó, desde pequena eu não suporto o cheiro, sabe? Porque era tanto que daí aquilo me enjoava. Sim. Então eu nunca comi. Vinagre de vinho italiano. Não dá, sabe? E até hoje nem tem vinagre na minha casa porque eu não suporto o cheiro. Assim, é bom pra limpar isso num azar, eu dou outro jeito. Mas isso não vai entrar na minha casa, eu sou dessas. Sim, pegou o ranço de vinagre. O cheiro, sabe? E eu era bem assim, era chata, sabe? Pra criança, pra comer. Eu não gostava, minha mãe disse que eu tinha preguiça de comer, sabe? Aquela criança que bota o prato na mesa e fica lá mexendo. E não, só vai sair da mesa se comer tudo. Daí ficava, Caramba, eu conheço muita gente que é assim. Isso. Inclusive, a mim mesma. Conheço a mim mesma. Não, eu era muito assim, difícil de comer Eu também. era muito, sabe? E Sadol, biotônico, Fontoura, um chinelo do lado e não ia. Isso, era exatamente. E aí, poxa, demorava. Não vai comer agora, então tá. A comida vai estar no micro-ondas, depois quando tu tiver fome é essa que tu vai comer. E foi assim, sabe? Vocês nasceram no interior ou na... Eu nasci em Porto Alegre. Em Porto. E meu irmão, quando meu pai jogava em Portugal, meu irmão nasceu lá. E aí depois eles vieram pro Brasil, daí eu nasci em Porto Alegre e já viemos pra Floripa. Logo Legal. assim, na sequência. Que daí meu pai tinha vindo jogar. Mas eu era bem assim. Só que a chave virou pra mim... Eu comia algumas frutas e tal, mas assim, eu não comia, sabe? Verdura e tal. Mas a chave virou pra mim quando eu voltei quando eu fui para o intercâmbio. Porque nessa fase, foi 2016, terminei faculdade, tá engraçado, né? Terminei faculdade, terminou meu estágio na TV e terminou meu namoro. Então, terminou 3 coisas ao mesmo tempo, falei, é o momento. Isso, fechei um hat-trick, vou me embora agora, é a hora de eu sair. E fui estudar, fui 2 meses. E quando eu entrei no avião, eu pensei comigo, a partir de agora eu vou me permitir a tudo que eu quiser. Sabe? Foi um acordo que eu fiz comigo mesma. Você se sentia muito limitada. Isso. Nessa fase que fechou. E eu pensava assim, eu preciso me reconhecer, né? Porque eu acho que quando a gente passa muito tempo em um relacionamento, mesmo que, poxa, foi muito bom, aprendi tanto, mas a gente às vezes se anula em muitas coisas, né? Então eu acho que eu pensei comigo, eu preciso me reconhecer, eu preciso me reconectar pra entender o que eu quero, pra entender quem eu sou, o que eu penso. E aí, às vezes você nem sabe o que você gosta, né? Isso, a gente porque esquece, você vai muito né? no fluxo, a assim, gente né? esquece do que a gente gosta, do que a gente quer, do que a gente nos faz o coração pulsar. Eu sempre soube da minha paixão pela minha profissão, mas e o resto da minha vida eu não tinha mais me ligado. Então, quando eu entrei no avião, eu pensei isso comigo. Foi o meu acordo comigo, sabe? A partir de agora eu vou me permitir tudo que eu tiver vontade e que eu quiser. E isso é bom, mas também é um risco, né? Tem os dois lados, exato. Abriu a porteira. Né? Isso, assim, me deu vontade, eu vou fazer, sabe? Entendendo os riscos. Minha mãe sempre me disse que tudo... como que é que elas falam? É um versículo bíblico. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Exatamente, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ela sempre me ensinou, aí a gente sabe, ó. Minha mãe sempre me falou isso desde pequena. Então, eu tinha sempre isso comigo, mas eu podia me permitir a tudo, entendeu? Então, foi assim que eu fui, de cabeça aberta. E quando eu cheguei na Inglaterra, a moça que eu fiquei na casa, que eu fiquei morando na casa por ela 2 meses, ela comia muitos legumes e muitas coisas. Ela era africana, então ela fazia uma comida muito apimentada, muito tempo. E eu comecei e falei, vou provar de tudo, sem bloqueios. E comecei a provar e tal. E eu contava pra minha mãe, no WhatsApp, na ligação, e ela falou, não acredito. Tá comendo vegetais. Tu tá comendo isso? Eu não acredito. E aí foi muito assim, sabe? E aí quando eu voltei um pouquinho acima do peso que eu tava na questão,
eu já não tinha mais esse bloqueio de comer as coisas. Então, tipo, Sim, acabou soltou as esse travas, bloqueio. os limites, a seleção de alimentação. Isso, acabou o meu bloqueio. Então, assim, tu tem que comer rabanete. Nunca imaginei que eu fosse comer rabanete. Eu comia? Tudo bem. Tu tem que comer, não sei... Tá, eu comia. A única coisa que eu não como é vinagre. Esse é o meu único ponto. A única objeção A aqui, única objeção tabu é alimentar, essa. é o vinagre. De resto, eu fui, sabe? Então, a partir dali não se tornou um empecilho mudar a minha alimentação. Porque eu já tinha quebrado essa trava na minha cabeça. Então, porque foi um acordo comigo mesma e que eu me entendi. E quando eu voltei, eu não me reconheci como eu tava, mas eu entendi o caminho que eu tinha que fazer pra mudar. E aí que eu fui me encontrando. Então, o esporte me levou à minha profissão e a minha profissão me levou ao esporte, sabe? Ai, muito lindo isso, né? Pô, e assim, né, Cacau, quando você tava fora, né, quando você saiu de casa, foi um divisor de águas pra você no sentido de, cara, agora eu vou ter que, tudo é livre pra mim, eu vou fazer as minhas escolhas, mas eu vou ter que me virar. Isso. Então você cozinhava, você falou que morava com alguém que, né, fazia comida e tal, mas como que foi, assim, a tua organização fora de casa, né? Foi a primeira vez que você foi morar fora de casa, da família? Foi a primeira vez que eu fiquei tanto tempo assim fora. Mas, assim, questão de organização, questão de me virar, isso não foi problema, sabe? Porque isso... Eu sempre fui muito assim aqui. Na minha casa mesmo, quando morava com meus pais, tudo. Sempre fui muito independente pras minhas coisas. Precisava fazer isso, eu pegava, fazia. Tava com fome, ia lá e fazia. Tipo, não ficava esperando por fazerem por mim. Então, essa parte não foi um problema, assim, e também em questão de ser apegada ou não, eu amo estar com a minha família, mas eu sou muito desapegada também, sabe? Eu gosto de conhecer e me conhecer. Então, esse também não foi um bloqueio mesmo, assim. Sim. Você falou que ganhou peso, né? Que, né, nesse processo de saída. Você percebe, assim, qual foi o desafio que levou você a ganhar peso nessa fase? Ansiedade por estar longe da família ou não? Ou acesso? Não, foi muito chope, né? Na verdade, vamos ser muito sincera. Eu não tinha o costume de beber tanta cerveja quanto eu bebi aqui, quanto eu bebia lá. Então, a galera saía da escola, ia tomar uma e ia junto também e tal, ia curtir. Eu não praticava nada de atividade física, né? Então, eu só consumia. E é muito diferente também, né? De país pra país, se tu não tem uma rotina, assim, né? Com atividade física e tudo mais, é diferente, né? Então, inverno, comendo mais, sabe? Sim. E tomando uma cerveja e tudo mais. Então, foi mais por isso, assim. Não foi questão de ansiedade nem nada. Foi mais por isso mesmo, assim. Tô nem aí. Quando Tava meio sem limite, foi assim, tipo né? assim, quando eu chegar no Brasil, eu vejo o que acontece, sabe? Sim. A Cacau do futuro que lide e ela lidou, assim. Então, foi meio que isso. Foi ótimo, que legal. Mas é muito específico essa coisa do consumo de álcool, como impacta, né, no valor energético do dia, assim, né, do que você come. Isso pode comprometer e fazer ganho de peso mesmo. Muito, porque assim, hoje em dia, com a rotina que eu tenho, com a atividade física que eu pratico, poucas vezes eu consumo álcool, sabe? E assim, já consumi bastante, né? Porque acho que todo mundo passa por fases e fases, né? Sim. De sair bastante e tudo mais, ir pra festa, pra isso, pra aquilo. E até em social com amigos e etc. Mas não encaixa, sabe? Hoje em dia, poxa, tomei no final de semana 2 tacinhas de vinho. Pra mim já é muito além do suficiente. E tomei porque, tava num lugar gostoso, queria relaxar e tal. Falei, agora estou de folga, não é todo final de semana, então vou aproveitar. Mas assim, não consigo encaixar nos meus dias, porque daí eu às vezes não durmo tão bem, ou às vezes, né, poxa, acordar cedo pra treinar e tudo mais, dá um impacto também. Quem decide treinar, né, principalmente triatlon, que tem essas 3 modalidades que são intensas, né, endurance, acaba abrindo mão bastante da vida social, assim, né, de socializar. Ou principalmente pela rotina matinal, né, que é mais do dia, né, pros treinos. E também pelo fato de você ter que ter um sono regenerativo e ter que cuidar desse processo. Mas eu vejo que existe um ponto que deve ser equilibrado, assim, que não tem a necessidade de beber
se você sair. Você pode sair sem ter que beber, né? Isso é um condicionamento que às vezes a gente tem, né? Tá com os amigos. É muito social, né? É muito cultural isso, né? Se tu tá com a pessoa e se tu tá numa rodinha, se tu quer pegar uma água com gás, já te olham estranho. Poxa, me respeita, né? Assim como eu respeito a tua atitude, a tua decisão, você respeita a minha. Então, acho que isso mudou bastante, assim. E a questão também do convívio, né? Eu acho que né, dependendo como a gente vive, os meios que a gente se envolve, as pessoas que combinam com a gente, elas acabam ficando e quem não combina acaba saindo também. É muito isso, né? Principalmente se você tô num grupo de treinamento, tô focada numa coisa, e você acaba convivendo com as pessoas que também estão afim disso, né? É bem isso. E acaba sintonizando, né? Sim. Os horários. Não tem como, E assim, poxa, trabalho cedo todos os dias, treino antes, então final de semana treino e trabalho, ou às vezes só o treino, então sempre tem alguma coisa, sabe? Então, assim, às vezes não encaixa, mas é uma opção minha, né? Assim, tem gente que gosta, tem gente que encaixa, poxa, eu me dou bem assim, uma vez ou outra eu tomo um vinhozinho, tá tudo bem, com a família, etc. Aí as coisas vão, sabe? Mas não é uma prioridade isso, como pra muitas pessoas pra mim não é, já foi. Mas não é, sabe? São fases, né? Que a gente vai atravessando e vai mudando as coisas que a gente gosta, né? É, bem isso. Ô, Cacau, mas aí você voltou pro Brasil e você voltou e qual foi o direcionamento? Assim, não, agora eu vou praticar alguma atividade física, vou consultar com um nutricionista, vou mudar geral ou foi mudando aos pouquinhos, assim? Quando eu cheguei, né, como eu falei, eu não me reconhecia, assim, né, eu me olhava no espelho e falava, poxa, não sou assim, né, não sou eu. Porque, assim, na verdade, em peso de balança, eu cheguei com a mesma coisa que eu tenho hoje, sabe? Mesma coisa que eu tenho hoje, só que em questão de gordura é muito diferente. E a gente sabe, né, o peso com a massa muscular e a gordura, poxa, o corpo é diferente, né? A composição corporal, né? Ela muda, então, né? Às vezes a gente tem duas pessoas com o mesmo peso, só que com composições corporais diferentes. Totalmente diferentes. Então... E essa sou eu hoje e eu em 2017, sabe? Então, eu me olhei e poxa, eu perguntava pra minha mãe, o que eu faço, né? Tipo, e aí? Daí ela falou, vai numa nutricionista e vai caminhar, Isso foi que ano? 2017, logo que 2017. eu voltei. Ela vai caminhar, sei lá, vai numa academia e tal. E aí daí eu fui numa nutricionista, ela me passou algumas coisas básicas, eu fui, né, fui ajustando e tal. E você gostou da tua experiência consultando com nutricionista? Gostei por direcionamento, sabe? Eu já passei por algumas e hoje eu tenho uma, que é a Duda Costa, que é nutricionista esportiva, que tem tudo a ver comigo, assim, porque não tem como eu estar fazendo o que eu faço com uma pessoa que não entende. Que não esteja, assim, né, no meio e... Porque ela, né, vocês nutricionistas estudam eu posso até estar aprendendo algumas coisas porque eu gosto, porque eu sou curiosa com ela, né, assim, ela vai me explicando. Mas, nem 5%, né, então, tipo assim, eu realmente admiro porque é uma profissão que, poxa, estuda, pensa muito em todo o contexto, né, da tua vida. E aí, a primeira nutricionista que eu fui foi muito, muito tranquila, assim, sabe? Mais geral, porque precisava mudar coisas básicas, assim. E aí a gente foi mudando, sabe? Eu te pergunto porque, às vezes, a primeira experiência com nutricionista, e às vezes eu até vejo isso comigo, assim, quando a pessoa fala assim, eu nunca fui no nutricionista, eu fico pensando, nossa, tem que ser uma experiência boa, né? Porque isso pode, se não for legal, se não tiver alinhamento, né? E a gente tem várias linhas dentro da nutrição, e se não tiver uma identificação e um alinhamento, não dá certo. Sei lá, a pessoa pode pegar um ranço de nutricionista, nunca mais Mas ir. eu acho também que existe uma coisa muito importante, né? Que é a pessoa querer. Porque às vezes a pessoa diz assim, não, eu vou num nutricionista, vamos ver o que ela me diz. Mas a pessoa já chega... A nutricionista vai fazer o quê? Me dá sua mão. Ela vai ler a sua mão. Exato. Não, mas o que a né? nutricionista te diz? Tipo, mas se escuta bastante isso, né? Vamos ver o que ela vai me propor. Mas eu não vou parar de fazer isso, não vou parar de fazer... Porque existe muito disso, né? Só que, tipo, eu acho que é muito a cabeça que tu vai, né? Tem que estar aberto, né? Isso, a cabeça que tu vai começar um propósito, uma linha de pensamento...
um estilo de vida. Eu acho que é a cabeça da pessoa que chega. Então, eu fui muito aberta a essa mudança. Porque eu sabia que eu precisava mudar, sabe? E que eu sabia que eu não sabia de nada. Então, eu precisava de uma ajuda, assim. Sim. Tem duas coisas que eu vejo que são diferentes, assim, né? Quando você busca um nutricionista. Às vezes você busca um nutricionista porque você tem um problema de saúde, o médico fala, olha, agora eu tenho que ir para um nutricionista, né? Ou às vezes você busca um nutricionista porque você teve um clique, assim, pensando que pode acontecer um problema. E às vezes você busca um nutricionista porque você quer melhorar o teu desempenho. Sim. Seja minha memória não tá legal, seja, né, minha performance física, enfim. Sono, né? Vários pontos podem ser melhorados com a nutrição. Mas você precisa estar aberto, assim. Eu acho. Então, assim, não, eu vou porque eu quero e porque eu estou aberta a escutar e a implementar algumas coisas. Nem tudo, né? Sim. Às vezes. E eu acredito ainda mais no processo que é a jornada individual, assim, sabe? Sim. Então, cara, você vai numa nutricionista, você vai conversar com ela, você vai estar numa fase lá na tua adolescência, de repente, né? Depois agora você tá no triatlon, então é outra coisa, você vai buscar alguém mais que direcionado vai conectar, nisso, bem conecta, e você vai aprender mais, você vai juntar aquele aprendizado com esse, e você vai construindo a tua visão, assim. E tu vai entendendo o teu corpo, né? Eu acho que a gente vive na gente o dia inteiro, né? Então, tipo... Ninguém mais sabe de você do que você. Exatamente. E daí foi tranquilo, assim, não tive nenhum problema, sabe? Com relação à primeira impressão. Foi tranquilo praticar e a perda de peso e a melhora da tua composição corporal, você começou a se sentir bem e tal. Sim. Exercitando. As coisas foram acontecendo, Não assim. foi sacrifício e nem foi rápido. Ou foi rápido? Não foi rápido. Não foi e continua não sendo. Porque, assim, depois de um tempo, eu não ia mais nessa nutricionista. Eu fui em uma outra nutricionista depois, mas que ela não era direcionada ao esporte. Mas fui perdendo questão de gordura e tal, mas algumas coisas não fechavam, assim. Eu praticando bastante atividade física, não tava tendo como é que eu posso dizer? Um suporte necessário para tal, sabe? Um equilíbrio no gasto energético versus isso, não o que tava você sendo. Tava consumindo. E aí, o meu organismo... E junto com isso, eu parei de tomar um anticoncepcional, que eu tomei por 5 anos, eu parei em 2019. Porque eu decidi que não precisava mais tomar aquilo, que eu não queria mais isso, né? Essa bomba na minha vida. E eu parei. E nós mulheres, depois que a gente toma por um bom tempo... O corpo demora um pouco, né, a voltar ao normal. E o meu foi demorando muito. E aí eu fui me preocupando. Deu 1 ano e nada. O ciclo não voltava ao normal? Não, deu 1 ano e nada. E aí nesse 1 ano eu fiquei, caramba, não tá normal isso. Daí eu fui atrás, fui na minha ginecologista, tava tudo certo internamente e tal. Só que eu comecei num momento e eu tinha passado por uns protocolos alimentares, nunca fiz nada sozinha, sabe? Nunca fiz nada na minha loucura, na minha ideia. E nem seguindo dietas na internet, nunca. Mas segui esses protocolos e o meu corpo deu um colapso, entendeu? Eu comia o que era prescrito, que era pouco, eu treinava bastante e eu tava engordando. Então, eu tava ficando assim, meio que desesperada. Porque daí eu tava voltando àquela Cacau de 2017, só que eu não tava entendendo por quê. Numa dieta muito restrita, praticando atividade física e nada. E engordando. E engordando. E aí eu... Ganhando peso ou percentual de gordura? Percentual. Tava ganhando percentual de gordura. E eu não tava entendendo. E aí, aquilo foi me deixando mal. Lógico. E isso, ausência do ciclo menstrual? Isso. Ausência. Isso é um ponto bem importante, sabe, Cacau? A gente pensar e até trazer aqui pro Geladeira. Falar sobre o uso de anticoncepcional, né? E o fato de que as mulheres, principalmente da nossa geração, nós somos ensinadas a começar o uso de anticoncepcional hormonal cedíssimo, né? E isso impacta no processo metabólico natural que a gente teria se a gente não tivesse fazendo uso de um hormônio, às vezes por mais de 10 anos. A mulher já é difícil, né? O processo metabólico da mulher já é difícil. Daí me vem com umas coisas assim, fica mais Tranca mais ainda. Atrapalha mais ainda. E aí depois desse tempo, assim, eu já trabalhando na TV e eu pensava assim, poxa, eu não posso engordar? Porque a TV engorda? Não, ela engorda mesmo. A câmera engorda. Ela engorda mesmo. E não, mas não inventaram uma tecnologia ainda pra emagrecer, em vez de engordar a pessoa? Ainda. Pouco, mas ela engorda. Já engordou mais, mas ela engorda.
Mas eu pensava assim, eu não posso. Como assim? Eu tô fazendo tudo, não tá dando certo. Dá uma frustração, né? Muito. Porque você tá se dedicando. Muito. Você Eu não tava tá... ficando muito ruim comigo, sabe? Eu não E tava tinha entendendo. suplementação associada, alguma coisa? Tinha, mas assim, não tava... E aí eu fui atrás, né? Fui atrás da minha gineco e tudo mais. E aí fui atrás da minha médica, da doutora Ana Carla Couto. E a doutora Ana foi assim, ó, um anjo que apareceu na minha vida, porque eu marquei com ela, eu expliquei a situação, expliquei como eu tava e marquei com ela, já fui com ela com todos os exames da minha ginecologista, exames médicos que ela tinha me pedido. E ela botou, eu nunca vou me esquecer, ela botou assim na tela do computador dela, uma planilha de Excel com todos os exames. E ela tem 3 colunas, uma vermelha, uma amarela e uma verde. Os meus exames, a maioria estavam na vermelha, se não na amarela. Então, assim, eu não sei o que tava acontecendo comigo, sabe? Tava, assim, horrível o negócio. Sim. E ela me olhava e ela falava, como que tu pratica tudo que tu pratica? Porque o teu ferro tá lá no chinelo. Os nutrientes, né? Muito, sabe? Então, a minha parte hormonal mesmo, ela falou, é lógico que tu não vai estar menstruando, porque tu nem tá aparentando, nem tá aparecendo nada, sabe? E aí ela... de progesterona bem baixo. Testosterona nem aparecia no exame. A progesterona, esterona, tava assim, ó, o caos, né? Era um caos instaurado aqui dentro. E aí, ela começou a ajustar com os manipulados dela. Fazer uma reposição. Fazendo a reposição, tudo isso de acordo. Isso é bem legal, isso é bem importante. Porque às vezes a gente tem... eu sempre digo que a gente tem 2 tipos de medicina. Assim, a medicina tradicional, né? Com remédios. E a medicina que ela visa uns valores de referência básicos, né, para uma população geral. E ela não considera um ser humano que faz 3 esportes, que trabalha 8 horas e que tem uma densidade que demanda, né, nutrientes muito maior. Esses valores de referência que a gente tem nos laboratórios hoje, eles estão muito desatualizados, assim, para a maioria da população. Seja vitamina D, B12, ferro, ferritina, todo o perfil de ferro, todo o perfil... É muito individual, né? Ácido fólico, que é um componente muito importante das células do nosso sangue, tipo, não é nem considerado pela medicina tradicional. E impacta diretamente na saúde. Tudo, né? Então, assim, tem vários pontos que a medicina atual, né, a medicina da longevidade, a medicina integrativa, ela olha com muito mais atenção. Sim. E com níveis de valor de referência diferentes. Por isso que você deve ter visto que estava tudo vermelho. Porque os valores de referência dela provavelmente não são os mesmos do laboratório. Porque daí você vai no médico tradicional e vai falar, não, tá tudo bem, vai pra casa. É bem isso mesmo. E aí eu troquei também de nutricionista, comecei a consultar com a Duda. E assim, de primeiro momento, só na questão de aumentar carboidrato, só de coisas simples, assim, gente, coisas simples, de aumentar pequenas porções, o meu corpo já começou a mostrar um resultado. Porque ele meio que tava sedento, sabe? Em privação de carboidratos. Exato, ele tava sedento pelo negócio. Ele tava assim... estocando porque ele não sabia quando ia receber de novo, como se fosse isso, né? Você ficou numa dieta low carb por muito tempo, bem low, assim? Várias coisas, né? E aí, assim, aí em conjunto, doutora Ana, aí em conjunto com a Duda, as coisas foram reorganizando, sabe? Em 2020 foi quando eu comecei a consultar com elas. E assim, hoje, 2022, eu ainda... tô em busca do que eu quero alcançar, do que o meu corpo pode alcançar, sabe? Se reequilibrando internamente. Isso, assim, ciclo menstrual voltou, sabe? Tudo tá normalizado, mas a questão, algumas coisas ainda não estão normalizadas. O meu processo metabólico, ele é mais lento ainda, ele ainda não tá de uma forma ótima, sabe? Mesmo eu comendo bem, mesmo eu dormindo bem, mesmo eu praticando atividade física, sabe? Todas as coisas, mas ele ainda demora. Então, assim... muitas coisas foram ficando. E, assim, buscar profissionais que, poxa, tem essa mente mais aberta, né? Por exemplo, a questão da longevidade, a questão de buscar níveis mais altos que a gente sabe que o nosso corpo pode atingir. E sem essa restrição, né, de algumas coisas, porque existem pessoas e pessoas, existem momentos e momentos, mas, assim, pro tanto de atividade praticada, né? Tu restringir tantas coisas, elas não encaixam. E daí, assim, depois disso... Mas todo esse processo, todas as dificuldades passadas, todas as angústias que a gente sabe que só a gente sente, elas me ensinaram bastante, sabe? A querer buscar uma vida mais saudável, porque
eu pensava, poxa, eu posso ser mais saudável, eu posso chegar em outros níveis, eu posso ir com coisas simples, com comida de verdade, com, né, buscando mais a questão da feira, buscando mais essa parte, assim, né, saindo das prateleiras e tudo mais. Então, assim, por mais que passei por algumas dificuldades, eu acho que elas me serviram também bastante de aprendizados, isso. E entender, né, que tudo são processos e que talvez se a Cacau lá de trás não tivesse engordado o que engordou, não ia ter vivido o que viveu, né? São todas as coisas. Não ia ter se apaixonado pelo esporte. Exato, Então, uma coisa ela vai acrescentando na outra, assim. E a gente vai entendendo também e nos conhecendo, que eu acho que é o mais importante também. É muito isso, né, Cacau? E é muito importante você compartilhar isso, do fato de uma dieta muito restritiva impactar profundamente o metabolismo a ponto dele parar de responder, diminuir o teu desempenho, que, né, foi na composição corporal, mas poderia ser memória, concentração, irritabilidade e hormônios, né, a função do ciclo menstrual. Porque muitas pessoas acabam, às vezes, até demonizando aí os carboidratos, o consumo de carboidratos, que se a gente tem na nossa alimentação 3 macronutrientes apenas, com certeza é que os 3 são importantes. Senão existiria somente 2. Sim. Né? Então, esse medo, né, de consumir carboidratos, ele muitas vezes está associado claro, a uma influência que a gente teve muito grande no consumo de açúcar há muito tempo atrás. Então, realmente, o açúcar, eu sempre digo assim, que o açúcar é meio que nem parecido com crack, assim, né? Você come um pouquinho, ele é viciante, e ele impacta, ele inflama o corpo, ele diminui a tua performance, né, das células, as respostas, a recuperação, tudo isso. Só que a gente tem vários tipos de açúcares, né? Sim. Açúcares e carboidratos. Então, generalizar não é interessante, né? Sim. E às vezes tu sai de um momento, de uma fase, eu fui numa nutricionista, fiz um acompanhamento e eu vivenciei isso com ela e às vezes eu fiz uma dieta mais restritiva, mas é muito importante, e é uma coisa que eu pratico hoje, é que eu coloco prazo na conduta nutricional. Então assim, você vai praticar esse tipo de alimentação aqui por 1 mês ou por 2 meses, depois tudo vai mudar, né? Se a gente quer performance, a gente tem que fazer periodização de dieta, assim como se faz de treino. Sim. Né? Sim. Agora, não, eu quero, daqui pra frente vai ser sempre igual, ou pelo menos até engravidar, que daí muda o contexto, né? Então, assim, vamos construir um plano que você consiga levar com autonomia agora, pra daqui 2, 3 anos. Sim. Então, é aquele plano que dá pra ser longo. Que não seja engessado, né? Que não é engessado e que não é restritivo, que dá liberdade e maleabilidade. E mesmo assim não é liberado, né? Tipo assim, come o quanto que você quiser de carne e salada e não come carboidrato. Isso é uma coisa que, tipo... Não dá. Não funciona, não é sustentável, né? Tu falou muito dessa, né? Que são tabus, que acho que são... E veio uma onda muito forte na internet, né? Há uns anos atrás, sobre essa questão do carboidrato. Nessa questão das blogueiras, né? Da questão... de pessoas que mostravam... Porque hoje a gente sabe que rede social, todo mundo sabe, né? Rede social mostra... A gente só mostra o que a gente quer na rede social. Isso é um fato. Sim. E as pessoas, por muito tempo... Poxa, tinham muitas dietas e... eu não como isso, eu não como aquilo. E a pessoa sarada e tudo mais. Só que tu não sabe exatamente tudo que a pessoa faz. Tu não sabe, né? Tudo que a pessoa passou pra chegar até ali também. Então, eu acho que são muitas coisas... E muita gente tem muito bloqueio também. Assim, eu tive. Quando eu comecei a consultar com a Duda, ela falava... Porque ela é minha amiga, né? Ela pegou e falou assim, amiga, tu vai comer isso, e tu vai comer isso, e não tenha medo de comer isso. E aí eu falava, vou comer porque tu tá dizendo, mas eu não confiar. Vou engordar. Aquela neura que dá, né? E hoje, e assim, cada vez mais ela muda meu plano, até porque... Até metade do ano, até junho eu não fazia o tri, não pedalava. Eu nadava, mas não tanto quanto eu nado agora, e corria, mas eu não fazia bike, mas eu fazia musculação. E aí quando entrou a bicicleta, ela falou, agora a gente vai começar a aumentar um pouco mais. Então confia em mim. Vai dar tudo certo. Eu falei, eu confio. E eu realmente confio, sabe? Porque eu vi que ali atrás ela deu um jeito na minha vida, sabe? Ela fez o meu corpo funcionar, sabe? Fez o meu corpo engrenar.
Então eu realmente confio. Mas eu falo pra ela sabe disso, que ela tirou uma armadilha que tinha na minha cabeça, né? Um bloqueio que tinha dessa questão de carboidrato. Porque realmente, questão de internet e tudo mais, ela te suga e se tu entra na opinião de outras pessoas sem um embasamento, tu vai e tu se mete em furada. E isso é verdade. Isso que eu nunca fiz nada por conta própria, sabe? Sim. Mas assim, tu cria alguns bloqueios, né? E eu tinha esses bloqueios, mas hoje, meu Deus do céu, quando ela bota lá na minha dieta tantos gramas de arroz, tantos gramas de batata, de macarrão, eu falo, Jesus, coisa boa. Que maravilha! Coisa boa, é bem assim. É uma loucura, né? Que aconteceu essa fase, assim, que as pessoas, elas começaram a se restringir muito nos carboidratos. E ter esse medo, até hoje, e eu penso que até hoje, porque eu penso que essa moda, ela foi um pouco antiga, ela já é um pouco antiga, mas parece que não passa. Parece que não passa. Porque eu recebo muitas pessoas que eu falo assim, não, você... Ai, mas assim, ó, eu amo pão, meu problema é pão. Tá, pão não é um problema. Calma. Sabe? Ai, não, mas meu problema é arroz. Calma, não, arroz não é o problema. Sabe? Não, mas eu vou comer. Vai, pode comer. Daí tem aquela sensação de, tipo, será que eu vou ter resultado? Então, até que a pessoa comprove na próxima avaliação física que deu resultado, ela fica ainda insegura no sentido de consumir. E, pô, Cacau, você não é a única, a gente tem muita gente né, que tem essa visão. Até por isso que eu falo, sabe? Porque eu passei por isso e eu imagino que muita gente passa também, né? Por esses bloqueios que a gente vai criando e por olhar uma coisa só e achar que é assim o certo, que tu não tem que restringir as coisas, né? Tu tem que saber... tu tem que ter profissionais que saibam te direcionar para a quantidade que tu come, para a qualidade que tu come. Então, eu acho que isso é muito mais importante, né, do que tu abolir as coisas da tua vida, assim. Então, eu penso bastante nisso, assim. E, realmente, processos que me ensinaram bastante. E tudo, assim. Eu vejo a questão da parte da hormonal também, da menstruação ali que tu comentou. Poxa, eu fiquei um tempo sem tomando anticoncepcional. Quando eu parei, o organismo reagiu, né, de uma maneira que parou tudo de funcionar, e eu comecei a entender, poxa, como o que eu não devia ter feito, mas ok, agora como fazer voltar, como fazer as coisas acontecerem. E a doutora Ana Carla, ela, meu Deus, ela foi assim incrível, sabe, pelos direcionamentos e pelas explicações, né, eu gosto muito de entender o porquê. Acho que até pela profissão que eu tô, né? Bem questionadora. Sim. Mas eu gosto de entender o porquê, né? Acho que tudo tem uma explicação. E as pessoas sabem explicar. As pessoas que amam o que fazem, elas gostam também de explicar, né? Isso que eu acho incrível. Então, e uma das coisas que também acarretou nesse período que eu fiquei, sem a questão do meu ciclo hormonal regulado, foi também pelo excesso de prática esportiva, porque por muito tempo eu não praticava. E do nada eu comecei a praticar muita coisa. Então, pode acontecer a menor régua. Foram muitas situações, sabe? E eu vejo que muita gente passa por isso também. E meninas que treinam comigo também já passaram por isso, estão voltando a ter... Então, são coisas que elas têm solução, mas a gente tem que procurar profissionais, né? Não tentar resolver sozinha e nem ficar se angustiando em casa também, né? Exato, isso é bem importante, né? Eu vejo que o uso do anticoncepcional, ele impacta no ganho de massa muscular, né? Ele desequilibra ali a produção de testosterona, então a gente tem uma dificuldade maior no ganho de massa muscular. E isso já é uma realidade para mulheres versus homens, né? Então, assim, os homens têm mais facilidade no ganho de massa muscular, eles já têm uma proporção maior. A mulher, pela sua fisiologia, né, pela sua natureza, ela já tem uma composição de massa gorda maior por proteção de órgãos, porque vai gestar no futuro, né? Enfim, nasceu preparada para isso. Então, a gente tem uma composição corporal já diferente. E daí vem o anticoncepcional, que bomba, dá uma ênfase muito maior pro acúmulo de gordura e para um bloqueio, uma dificuldade no ganho de massa. E daí, quando você quer performar e você quer procurar, né, se desenvolver no sentido da atividade do esporte, isso é um grande problema. Atrapalha bastante. Fora que o uso de anticoncepcionais, ele inibe a absorção de vitaminas do complexo B. E essas vitaminas do complexo B, elas são muito impactantes, seja para o sistema cognitivo, seja para o sistema músculo-esquelético, né? Então, para toda a tua comunicação do sistema nervoso central, contração muscular. Isso afeta tudo. Afeta muito, né? Então, aquilo que você falou, ela viu que estava com os níveis baixos e tal, também é impactado pelo uso de anticoncepcional por muito tempo. Sim. Né? Tudo tem relação, né? Tudo conectado. E é bem o que tu falou antes, né? Da questão da medicina tradicional e da medicina que pensa na longevidade. Eu acho que
tradicional, por que tu vai tratar a doença se tu pode não ter a doença, né? Eu acho que tu vai faz muito mais sentido, né? Eu sempre penso, hoje eu acredito muito, assim, claro, a medicina tradicional, né? Sim, ela tem a sua importância, porque exato. se a gente ficar doente, a gente precisa resolver Sim, o problema, isso. né? E muitas vezes precisa de uma alopatia, né? A gente precisa de um diagnóstico médico relacionado com o contexto, né, da doença e tal. Mas se a gente pode tomar decisões antes, essa é a medicina preventiva, né? Que inclui a alimentação, que inclui a prática de esporte, que inclui a suplementação. Então, essa visão mais integral de como que tá a tua saúde mental, porque às vezes a gente come pelo emocional e mental, né? Pelo estado psíquico que a gente se encontra. Então, isso é uma coisa muito completa, né? Que te escaneia por completo. Não é assim, eu vou no médico aqui pra olhar o meu dedo minguinho aqui, que ele tá com probleminha. Não, mas o minguinho tá por causa do cotovelo, que tá por causa do ombro, que tá por causa da cabeça. É tudo interligado. Né? Então, é um negócio bem profundo, assim, né? E no esporte, você tem que tratar mente e corpo, né? Tudo. Como que é hoje, assim, pra ti, Cacau? De você praticar 3 modalidades, né? Tem uma rotina intensa, mais o trabalho. Como que você vive isso, assim? Ai, olha, eu vou te dizer que às vezes vivo cansada mesmo. Não, mas brincadeira, assim, o esporte, ele me ajuda muito, sabe, na questão do trabalho, ele me ajuda muito na questão de controlar a ansiedade, ele me ajuda muito na questão da disciplina, da persistência, das metas. O esporte, ele me ensina muito isso. E ele me dá muito o tato pra entender também quem tá do outro lado, por exemplo, os atletas que eu falo sobre a vida deles, né? Poxa, todos os dias eu falo sobre os times de futebol, e os times de futebol são pessoas treinando e levando o seu dia na mais alta performance. Então, tu entender também, né? Tu humanizar as coisas. Eu acho que isso me ajuda bastante. Até um pouco mais de tato na minha fala em algumas coisas, né? Porque a gente vê jornalistas e jornalistas, né? Jornalistas que ferem, jornalistas que informam. Eu vejo muito isso. Então, eu sempre cuido pra ser uma jornalista que informa e não uma que fere. Porque, às vezes, uma palavra, ela muda muita coisa, sabe? E eu acho que o entender o que o outro tá vivendo... Poxa, eu não entendo nem 10% do que um atleta de rendimento vive. Mas eu tenho uma noção de algumas coisas, né? Eu sei do cansaço, eu sei que é uma pessoa, eu sei que o mental afeta. Então, são muitas coisas que isso me ajuda bastante. E a questão do esporte na minha vida, assim... Pra minha vida, como eu, sei lá, pessoal, assim, me faz muito bem, sabe? Eu gosto muito da prática do exercício, do que me faz sentir o exercício físico. Claro que eu tenho dias e dias, tem dias que eu tô cansada, tem dias que eu não queria estar treinando, porque, poxa, tô cansada, o corpo cansa também. Sim. Mas são metas que eu boto, sabe? Então, assim... vou atingindo elas e vou me satisfazendo. Poxa, eu sou capaz de fazer as coisas, eu consigo chegar nas coisas. E acho que essas metas alcançadas na prática do esporte, elas me impulsionam na minha vida profissional também, sabe? Porque eu consigo ver que se eu fizer as coisas com constância, se eu tiver disciplina, eu vou alcançar as coisas que eu quero. Então, isso me ajuda muito. E também a questão da atividade física, ela me ajuda muito a parte mental, sabe? De pensar, de estar mais atenta. Porque eu preciso estar pensando em coisas diferentes, em coisas novas todos os dias. Eu gosto de estar pensando coisas diferentes para entregar para o público. Criatividade, coisas diferentes. né? A criatividade. E a mente em exercício, né? O corpo em exercício, ela ajuda bastante isso. Então, às vezes, eu preciso... Poxa, eu saio pra correr e eu resolvo algumas coisas na minha cabeça. Isso é muito engraçado. Nossa, isso aconteceu comigo. Eu tava te falando, né? Que o Geladeira nasceu quando eu fui pedalar de manhã. Eu adoro pedalar e às vezes eu vou pedalar na beira-mar. Voltei e falei... Ai, eu preciso fazer um podcast, eu adoro falar. Isso, a gente vai tendo ideias, tem sites. Né? E é bem isso mesmo. Às vezes tá muito estressado e aí sai pra fazer alguma atividade física, volta um pouco mais leve, porque tu descarrega aquilo, tu consegue pensar um pouco mais, calma aí, sabe? Cacau. Uma coisa é eu vou pedalar sem tempo, tipo, boto fone, eu vou até em zigue-zague, tá? Tipo aqui, ó. Lá, lá, lá. Uma coisa é você. Tem que diminuir o pace, tem que ter o... Né? Então, assim, você sente uma pressão em evoluir no teu treino? Como que você faz? Pressão pessoal, né? Porque pressão assim, interna. Ninguém me bota pressão. Eu que me boto mesmo. Porque eu sou muito rígida comigo.
E o esporte me ajuda muito nisso, a eu não ser tão rígida comigo, a entender um pouco mais do processo das coisas. Porque eu sou uma pessoa que eu me cobro muito, sabe? E uma cobrança que às vezes não é justa, que eu não tenho com os outros e eu tenho comigo. Mas eu vou te dizer, tá? Isso aí a mulherada faz com elas mesmas. Todas nós fazemos isso. E porque a mulher é muito unânime, perfeccionista. né? Exato. Mesmo não sendo uma mulher atleta, ela é perfeccionista Em tudo. Com várias coisinhas. E eu sempre tento dizer isso. Tipo assim, a gente precisa deixar de ser carrasca com a gente mesmo pra poder... Eu não sou carrasca com os outros, eu sou comigo, né? E aí eu tenho aprendido no último ano em especial a ter muita compaixão comigo. A entender o meu momento, a entender as coisas que estão acontecendo e entender que tudo tem o tempo e que tudo bem se não tá bem agora, mas amanhã pode estar. Então, um dia após o outro, e o esporte me ensina muito isso. Um exemplo claro foi essa semana, assim, né? Sei que o pessoal vai escutar outro dia, mas enfim, nessa semana eu tive toda quarta-feira pela manhã a gente tem um treino da equipe de corrida. Então a gente treina às 6 da manhã, já dá um start no relógio. Chuva, sol, vento, frio, qualquer coisa, a gente tá lá correndo. E tem o treino programado, tudo certinho. E eu não tava conseguindo render no treino de cansaço. As pernas muito cansadas, não eram dores nem nada. Dor eu tenho algumas, mas não eram dores, eram cansaço. E eu fiz uma parte do treino, eu não fiz todo. Eu fiz, sei lá, talvez 80, 85% do meu treino. E no final, eu resolvi parar meu relógio e falei comigo mesma, tá tudo bem. Hoje não era, hoje não deu. E é isso aí. Respeita o corpo, aprender a ter os sinais, aprender o sinal do nosso corpo. E não quer dizer que, depois dali, então vou parar todos os treinos. Não, aquele ali. Aí, o que eu fiz? Eu parei o treino, escrevi na descrição do meu treino, botei pro meu treinador o que tinha acontecido. Falei, não senti dor, não senti nada, senti um cansaço. Cansaço extremo. Resolvi parar, respeitei o meu corpo. Talvez pela sobrecarga dos treinos, talvez pela sobrecarga do dia, da rotina. E eu vou te dizer mais, talvez pela fase do ciclo menstrual. Também, foi o que eu botei pra ele também, porque isso também nos influencia bastante. E consegui descansar um pouco à tarde. E hoje pela manhã eu tinha treino de bike, subi na bike, pedalei muito bem, muito feliz, sabe? Foi um treino muito bom. Então, assim, dias e dias, então coisas que acontecem, né? Eu não sou uma atleta de alto rendimento, eu sou uma atleta amadora, eu faço por gosto, eu sou muito rígida com as minhas coisas, eu quero atingir os meus tempos, mas eu comigo mesma, sabe? E isso eu tenho aprendido bastante, a cada treino, a cada prova eu tenho aprendido bastante. Eu tinha uma meta, esse ano eu já fiz duas provas de meia maratona, né? A minha primeira eu fiz em 2019, e aí ia fazer em 2020, veio a pandemia, não fiz. Sim. Ano passado, que eu completei 28 anos, eu falei pro meu treinador em março, acho que foi, falei pra ele, Guto, eu queria fazer uma coisa diferente no meu aniversário. Eu queria ou correr uma meia maratona, ou quem sabe correr 28 quilômetros. Daí ele falou, cara, faz o que tu quiser, eu te treino para tal, tu consegue? Eu fiz 28 quilômetros, claro, eu fiz todo um ciclo, né, dos treinos, da alimentação, tudo certinho, mas eu fiz todo o treino para correr 28 quilômetros. De uma forma leve, tranquila, sem ser mega rápido e tal. Não, eu só queria completar para comemorar meu aniversário. Uma loucura que eu não faço de novo. Mas assim, será? foi muito Por quê? bacana. Não, muito intenso? Bastante. Assim, um volume muito alto, sabe, de corrida. Por isso que eu não me encanto ainda pela maratona. Porque maratona, 42 quilômetros, é muito volume. Sim. E aí, eu fiz e foi muito gostoso de fazer. E aí, depois, foi um outro, assim, momento que eu tive comigo mesma, que foi muito bacana, de aprendizado, de crescimento. E aí, esse ano, voltaram as provas de vez. Então, eu fiz uma prova no Rio, em maio. E essa prova foi muito interessante justamente por isso, de ritmos, né? Poxa, eu queria fazer uma meia maratona, uns 21 quilômetros, abaixo de 1h50. Era a minha meta. E eu fiz um ciclo muito legal de treinos, só que os últimas 3 semanas mais ou menos, eu comecei a brigar com a minha mente. Eu não tava batendo uns tempos, e eu tava me cobrando muito, não tava sendo prazeroso, e eu
teve um treino mesmo que eu não atingi o que era proposto, eu não consegui, e aquilo me frustrou de uma maneira que eu terminei o treino e eu chorava. Eu olhava pro meu treinador, pro Guto, e eu chorava. Falei, não deu. E eu chorava, e ele me abraçava. Para de chorar, eu não gosto de ver ninguém se chorando e tal. E aí fui embora e tal, e aí a gente conversou bastante depois, sentamos pra realinhar a prova, né? O que eu ia fazer na prova. E ele falou, olha, vamos realinhar as expectativas. Tu vai fazer uma prova de segurança porque eu quero que tu curta a prova. Tu vai pro Rio de Janeiro correr, se divirta, sabe? Sim. E aí realinhamos e eu fiz uma prova, assim, feliz, sorrindo de início ao fim e com a confiança muito mais elevada. E eu fiz em 1h52. E foi o meu melhor tempo em meia maratona. Mas, assim, foi o meu melhor tempo. Era isso que a gente queria. Cacau, tu vai fazer o teu melhor tempo. Tá planejado 1h52 e alguns segundos. Fiz em 1h52 e alguns segundos. E eu terminei aquela prova tão feliz comigo mesma, sabe? Tão, caraca, eu sou muito boa nisso. Eu posso, eu quero, eu consigo, eu faço. E aí, emendamos o ciclo de meia maratona para uma que eu vou fazer agora em agosto, aqui em Floripa. Só que nesse meio do caminho surgiu uma prova em Balneário, em 16 ou 17 de maio, de junho. Não, a gente tá em agosto. Em julho, tá, desculpa. Sim. Eu fiz a prova em maio, no Rio, e aí surgiu essa de julho, em Balneário, uma meia maratona, que a galera toda da assessoria ia fazer. Aí eu, vou fazer também. Ele falou assim, se tu quiser fazer, tinha 2 distâncias, 5 e 21 na prova. Ele falou... Se tu quiser fazer... Não tinha 15, não tinha meia. Não, 5 ou 21. Aí ele falou, aqui tu quiser fazer, tu tem condições de fazer. Porque eu não tinha baixado o volume desde maio, porque a gente já emendou pro ciclo de agora e de agosto. E ele falou, tu é capaz de fazer as duas, vai do Só teu pra coração. gente explicar sobre volume. Volume que de talvez treino, a audiência não saiba. Volume de treino é tempo de treino ou é quantidade de treino na semana? Ou treinos mais longos? Treinos mais longos. Treinos mais longos e um volume mais treinos longos e pequenos treinos durante a semana. Na verdade, assim, só pra entenderem, né, antes de eu seguir a história ali, eu treino 3 vezes na semana corrida, isso desde sempre. No último mês eu comecei a bike, né, entrou de vez na minha vida, então eu pedalo 3 vezes na semana também. Eu faço 2 vezes na semana fortalecimento e eu nado 2 vezes na semana. Um ponto, quando você corre e pedala, você faz isso nos mesmos horários, no mesmo tempo? Não, por exemplo, na segunda-feira eu corro, na terça eu pedalo e eu nado. Na quarta eu corro e eu treino superiores. Uhum. Na quinta eu pedalo e treino inferiores. Na sexta eu nado, que é o dia mais leve, na sexta. E pra fazer o longão no final de semana. Isso, no sábado daí, por enquanto, só corrida, mas daqui a pouco vai entrar o treino com as 3 modalidades, né? E no domingo, um pedal leve, mas mais longuinho. Então, assim... Longuinho é quanto? Só pra galera saber. 1h30. Tem gente que faz 2 horas. Depende muito do objetivo de prova, né? Sim. Então, essa é uma planilha de treino, galera. Essa é toda planilhada e o objetivo é ela sempre tá verdinha no final da semana. Então, assim, o que eu digo em questão de volume de treino de corrida por exemplo, os treinos de segunda-feira, eles, às vezes, dependendo o teu objetivo de prova, ele gira em 30 minutos, 35. Regenerativo. Mas, por exemplo, agora eu tô com 50 minutos na segunda-feira. Os treinos de quarta-feira, às vezes, eles podem ter um volume de 5, 7 quilômetros, mas às vezes 10, 12, 15. Uhum. E final de semana também, às vezes tu tem 1 hora de corrida, ou às vezes tu tem, né, ou 10 quilômetros, mas agora, por exemplo, eu tenho 18, entendeu? 18 mais quilômetros. Longos. Então, assim, o volume é mais essa questão, assim, de um volume de quilômetro final na semana, sabe? Uhum. Então, a gente não baixou tanto esse volume quando eu voltei do Rio, e aí surgiu essa prova de Balneário, e ele falou... Então, tava preparado. Ele falou, perna tu tem, volume tu tem, se tu quiser, faz. Eu falei, eu vou fazer. E eu fui, e eu tava tão despreocupada, tão leve, e eu brincava com a galera e falava assim, nossa, agora que eu tô com o tênis novo, que eu tinha comprado um tênis, comprei um óculos novo, tava me achando, assim, né? Sim. Tô atleta e tal, vou fazer uma prova muito boa e tal. E, assim, brincando, todo mundo, falei, todo mundo vai mandar bem, não sei o quê. E no outro dia eu fiz a prova e eu realmente fiz a prova muito bem.
Eu fiz em 1h48. Baixou Eu baixei 4 minutos de maio pra agora. E era o tempo que eu queria fazer agora em agosto. Então, eu baixei esse tempo, fiz em 1h48 e eu larguei a prova, comecei a correr na prova, sem uma perspectiva. Eu queria baixar 30 segundos, eu falei pro meu treinador. Eu falei, se eu baixar 30 segundos do que eu fiz no Rio, eu tô feliz. A minha meta é 30 segundos. E ele falou, vai e se diverte. E eu fui, e o meu corpo tava bom, e as pernas, e a cabeça boa, e eu fui. E nos últimos 3 quilômetros, eu fiz os 3 quilômetros mais rápidos da prova, foram os últimos 3. Deu um gás. Foi um sprint que eu não sei de onde eu tirei, assim, né? Na verdade, sei, né? Porque eu tenho... Tava relaxada. Tava tranquila. E foi tão legal porque eu acelerava e foi até engraçado, tem uma foto que tá o meu treinador, assim, que ele tava com uma motoca, assim, uma motocicleta, e ele me encontrou, assim, no final, no último quilômetro da prova, lá na principal de Balneário. Eu tava vindo e ele tava me procurando, assim, né? Porque Sim. eu acho que era a última da galera da assessoria pra chegar, uma das últimas. E ele me encontrou, e ele com a motoca, e na foto tá ele com a motoca e eu correndo, então tá muito boa a foto. E ele perguntou, como é que tu tá? Eu falei, tô bem. Ele tá em quanto tempo aí? Eu falei, 1h44. Dele, meu Deus, acelera que vai dar muito, vai dar, acelere, não sei o quê. Daí eu falei, meu Deus. Foi o último gás que faltava. Aí eu fui. E eu acelerei. E quando eu passei o pórtico, que eu olhei o meu relógio, eu dei um grito e eu quase chorei, assim, sabe? Uma emoção tão grande em mim, que daí eu terminei a prova e eu falei, meu Deus do céu, eu consegui, sabe? Aquela coisa tão leve, tão fluida, tão gostosa, sabe? Uma meta que foi traçada mais pra frente, foi atingida antes, de uma forma leve. Então, assim, a questão da cobrança, ela vem me ensinando que ser leve é muito mais fácil, Dá sabe? mais resultado, inclusive. Dá mais. Então, assim, não afrouxo nos treinos por cobrança, assim, eu me cobro bastante pra fazer as coisas porque eu quero chegar no que eu quero, né? Então, assim, treinando a gente alcança. Mas estar tranquila também a gente alcança, né? Eu acho que é esse muito incrível equilíbrio, isso. assim, né? Porque a gente vê o jogo mental que acontece, é. né? É um jogo mental. É. Tipo assim, você tinha se cobrado bastante na prova do Rio de aham. Janeiro e você tava com uma expectativa alta, Isso. né? É. E daí, nesse outro momento, nesse outro cenário da Tava muito prova, tranquila. você deixou fluir, né? Foi. E claro, uma coisa que eu vejo nitidamente é que se você puder perceber o teu ciclo menstrual para as provas, é outra prova. É, outra. Se você faz a prova ovulando, é diferente que você fazer uma prova no ciclo, na fase pré-menstrual, assim. Porque você tá com mais energia, né? Na fase do meio do ciclo e tal. Mas, além disso, existe o mental. Que Muito. rola muito, É. né? Então, é muito bonito isso, porque a gente vê isso para além do esporte. É. No esporte é nítido, assim, né? E isso me ajuda na vida, sabe? Isso me ajuda na minha profissão. Então, eu consigo entender algumas coisas na minha profissão, no meu dia a dia e sobre o que eu falo. Eu acho que isso me agrega muito e me dá um pouco mais de credibilidade pra falar do que eu falo, sabe? Porque assim, poxa, eu não tô só falando de um esporte que eu gosto, mas eu falo do esporte, tipo, eu vivo o esporte, sabe? Por mais que seja de maneira de lazer, mas é um lazer que é bem rígido às vezes, sabe? Assim, Sim. com treinos, Você planilhas supera, e né? tudo. Então assim, a questão das metas, a questão de ambições e tudo mais. Então isso é bacana, porque isso me ajuda bastante, sabe? Isso me dá uma credibilidade maior. Aquela credibilidade que eu buscava lá no início, agora eu tenho. Sim. Não, e além de tudo, Cacau, o que eu vejo que conecta muito mais, e eu acho que vai te conectar sempre com o público, é você saber o que a pessoa sente, porque você também vive isso. E eu vi agora você se emocionando contando a tua vitória, né? É porque você sente isso. Então isso tá no coração. Quando tá no coração, ressoa, né? E daí não interessa. É uma verdade, tipo, né? é uma coisa que vem, assim. né? É verdade. E isso é o mais bonito, quando a gente trabalha com uma coisa que tá dentro, assim, né? Então, quando você colocou esporte dentro de você, que na verdade já vem no sangue, né? Sim, de tudo, né? Mas você colocou, você faz com que tudo que você pratique transborde, assim, muito mais. E tudo encaixa, sabe? Minha vida. As pessoas até falam, como é que a Cacau na vida pessoal e a vida profissional é a mesma. A minha vida, ela é costurada, eu não sei me separar, sabe? Porque tem gente que sabe, né? Tem gente que
Talvez pensa que sabe, talvez, mas é muito difícil por talvez você não separar. estar vivendo realmente o que ama viver, né? Sim. Mas assim, eu sou costurada toda, assim, eu não sei, minha vida ela é muito costuradinha em tudo, assim, os assuntos, e é isso, não... É muito difícil, às vezes as pessoas pensam assim, não, eu tenho que ser uma profissionalmente, eu tenho que ser uma dentro da família, mas não existem várias personalidades, existe uma mesma pessoa. E se às vezes ela fica diferente, às vezes é um personagem que ela veste e só vai conseguir ser feliz quando se dissolver desse personagem. Quando tirar essa capa. Porque às vezes até é uma forma de se proteger e tal, de achar que vai ser aceito, mas o ideal é você ser você em tudo, né? E as coisas fluem assim, né? E a gente vê que as pessoas mais bem-sucedidas, que fazem as coisas com o coração, é porque aquilo ali é a realidade. O que é a verdade de dentro. É o que tem pra hoje, né? É bem isso mesmo. É isso, sim. Ô, Cacau, e a tua alimentação, assim, hoje, me conta como que é a tua rotina, né? Se ela é estrategicamente pensada, mas pra gente entender o que você faz hoje pra conseguir render tudo isso, né? Qual o papel da alimentação nessa jornada toda? A alimentação, eu acho que é a base de tudo, né? Assim, a Duda, ela planeja toda a minha alimentação baseada nos meus treinos. Então, isso é muito bom, assim, porque eu já tenho minha rotina bem certinha, né? Eu treino nos horários certinhos ali. Você tem um horário fixo pra acordar? Tenho. Só na segunda-feira que eu, às vezes, acordo um pouquinho mais tarde, que é 6:50 ali. Que daí eu não treino cedo. Agora, né? No verão eu gosto de correr de manhã cedinho na segunda. Gostoso. Agora eu tô me permitindo dormir um pouquinho mais, né? Pra mim é um pouquinho mais. Mas eu acordo entre 5 e 5:30 todos os dias. Pra treinar antes. Então, na segunda não, mas aí na segunda eu corro o final do dia. Mas na terça eu pedalo de manhã, na quarta eu corro de manhã, na quinta eu pedalo de manhã, na sexta eu nado de manhã, então tudo. Você já teve cedo, alguma sabe? dificuldade pra acordar de manhã, assim? Tipo, foi um desafio pra você no começo, tem que acordar de manhã, ou você sempre foi uma pessoa matinal? Não, eu sempre fui matinal. E eu desligo muito cedo à noite, assim, sabe? Eu gosto de estar na minha cama, eu durmo 9, 9:30, eu durmo. Eu também, eu tava falando com a Ju, falei, nossa, pra mim, gravar podcast à noite é um desafio. Porque 9:30, 10 horas eu tô deitada. Isso, eu sou dessas. Porque é o que me faz bem. Porque eu acordo muito cedo. Então, se eu não dormir cedo, eu não vou ter a quantidade de horas necessárias que o meu corpo precisa, sabe? E eu gosto muito de dormir assim nesse horário e eu gosto de acordar cedo. E o sono impacta muito na performance. Muito, em tudo. Em tudo. Sim. Não só no esporte, mas no dia a dia de trabalho. Em tudo. Se é uma noite que é mal dormida, o dia fica estragado. Sinto como se eu tivesse uma ressaca. É isso, eu também. Tipo, eu fico tonta, hipoglicemia e tudo. O corpo atropelado, assim. Eu sou bem assim. Eu sou exatamente muito doido, assim. Né? E você tem algum treino que você faz em jejum ou você se alimenta e faz pré-treino em todos os treinos hoje? Tem. Atualmente? O treino de bike e o treino de natação na sexta-feira, eu só tomo café preto. São os treinos que eu só tomo café preto. E, por enquanto, não tenho a necessidade de ter intratreinos, porque ainda... Não são longos. Ainda não tenho a necessidade, assim. Mas esses eu faço. Na quarta-feira que eu corro, eu tomo café preto e tomo palatinose sempre, porque é um treino mais intenso. Então, vou explicar aqui pra galera o que é palatinose, né? Que a maioria não deve saber. Então, é o açúcar da beterraba, resumidamente. É um tipo de carboidrato que ele não tem pico glicêmico, então ele vai sendo absorvido devagarzinho e ele dá uma energia, um gás aí pro treino da Cacau. Isso, pra corrida. E aí, às vezes, se eu acordo na quarta-feira com fome, às vezes eu como uma banana de pré-treino e tal pra correr. Mas você come logo antes de treinar, você não tem refluxo, não tem um desconforto de treinar? Por isso que eu não gosto de comer, porque eu gosto de ter um tempinho a mais, sabe? Senão dá uma aziazinha e fica voltando. Isso. Mas aí, às vezes é na quarta-feira, assim, mas são poucas as vezes, sabe, que eu como. E no sábado, que daí são treinos mais longos ou mais intensos e da corrida, daí sim, aí eu acordo um pouco antes e aí eu como uma banana, depende de 2, daí o que a Duda diz pra eu comer. Come nas quantidades que ela prescreve. Isso é bem importante, né? Porque às vezes a gente falou aqui, né? Que não tem que ter medo de carboidrato e tal. Mas você tem que consumir o que tá indicado pro teu peso, porque você tem como objetivo, né? Às vezes você quer manter o peso, cara, é uma quantidade. Você quer perder peso, perder gordura corporal, é outra quantidade e tal. Isso é legal. E daí depois, quando você termina o teu treino e tal e vai trabalhar...
Como que é a rotina de trabalho aí lá na televisão, enfim, onde você trabalha, né, galera? Não tem um lifestyle esporte. Não, mas... E aí, tem docinho, pão de queijo e tal, enrola? Isso às vezes tem. Sabe que no início eu não comia, assim, nada. Tipo, a gente às vezes levava bolo, aniversário, essas coisas eu não comia. Eu ficava... Ou se eu comia, eu me culpava muito. Me doía. Tipo, poxa, eu comi. Meu Deus, e agora? Hoje em dia, se eu tô com vontade, eu como. Mas eu não como toda hora também, sabe? Um pouquinho. Então assim, às vezes eu tô com vontade. Poxa, às vezes tem um bolo que eu amo e por que eu não vou comer, sabe? Às vezes tô na TPM. Você tem TPM? Tem. Tem uma fase, assim, com Tem. mais vontade de comer doce ou é outro tipo de TPM? Melancolia e tal? Não, é estresse mesmo, assim, eu fico bem irritada, Querendo sabe? matar alguém. Daí eu fico mais quieta, sabe? Eu vou ficar na minha. Isso, eu fico mais assim, eu fico mais na minha, no meu universo paralelo aqui. Sim. E eu tenho fome, não exato de doce, mas fome. Eu quero comer, Sim. quero estar mastigando. Isso é horrível, mas é verdade. Isso acontece. Aí quer ficar picando, assim, beliscando. Daí tu quer ficar comendo, sabe? Mas assim, eu já fui uma pessoa que lá no início, se eu comesse isso, não devia ter feito. Poxa, hoje se eu tô afim, por que eu não posso, sabe? Traz pra consciência, né? Não, vou fazer isso aqui agora, mas não vou cair de boca no negócio e Isso, exagerar no ou depois tá, tudo bem. Depois eu seguro ali, sabe? Tipo, tudo tem um ajuste pra ser feito, não tem que se privar de tudo. E aí, mas assim, eu treino, depois eu tomo meu café da manhã, e aí vou pra TV. Aí no meio da manhã tem o meu lanche e depois da TV. Você carrega a marmita? Eu sou marmiteira, sempre. E assim, o programa que eu apresento é de 12h30 a 12h50, a hora que seria o almoço eu não tô almoçando, né? Às vezes se eu vou treinar logo na sequência do programa, daí eu almoço antes de entrar no ar, tipo 11 horas. Mas a maioria das vezes eu almoço 2 e pouco e tal. Ou lá mesmo, ou eu levo minha marmita e almoço lá, ou eu almoço em casa. E aí, né, tem o lanche da meia da tarde, que às vezes é um pré-treino, às vezes não é, né, depende do dia da semana. E aí depois a janta também, que também tem jantas com um pouco mais, tem dias com um pouco mais de carboidrato e menos proteína, tem dias que não tem carbo, então tem essa periodização, né? Periodização, de acordo com o teu treino no dia seguinte. Isso, de acordo com isso. Mas na TV, assim, é engraçado porque hoje no Jogo Aberto SC somos 3, né, assim, que pensa no conteúdo. Eu, que sou editora-chefe e apresentadora, tem a Tati, que é minha produtora e também é repórter, e tem o Matheus, que é nosso estagiário e também é produtor, e faz tudo, né, nosso repórter também. E o Matheus trabalha à tarde, mas a Tati trabalha comigo de manhã. E a Tati começou a trabalhar comigo lá em 2020, eu comecei em 2019 na Band, 6 meses depois eu consegui puxar ela pra mim, porque eu já conhecia ela, queria que ela trabalhasse comigo. E quando ela começou, ela não fazia nada de atividade física, nada, comia, tipo, quase não comia. É uma pessoa que eu não sei, eu digo pra ela, não sei como ela não sente fome, porque ela às vezes não come, tipo, não comia. E eu fico assim, meu Deus, tem uma coisa que eu sinto, é fome, sabe? Vou passar um pouco da minha pra ver se funciona. E aí, com o meu ritmo de vida, com o meu exemplo nas atitudes e não na fala, não assim, tu tem que fazer. Não, mas foi tipo, poxa, tenta comer isso, vê se isso vai te fazer bem. Ou só falando de como era a minha rotina, hoje eu treinei só dando isso. um pedacinho. Ou assim, hoje eu treinei isso, hoje eu treinei aquilo, vou fazer tal coisa, vou fazer o quê. Ela começou a ir na academia, hoje ela ama malhar, sabe? Malha todos os dias e começou a comer de manhã, tipo, ela não comia de manhã, começou a comer de manhã porque eu falei, poxa, se tu treina de manhã, tu tem que comer de manhã. Tipo, tem que ter um retorno, né? Não é só o treino, é muito mais importante também o que vem depois do treino. Então, foi muito na atitude, sabe? No exemplo de fazer. E ela começou a ter uma vida um pouco mais saudável com a prática de atividade física, a musculação. Aí isso eu acho muito legal, sabe? Porque eu vejo que mudou um pouco também ali, sabe? Eu consegui contaminar de uma forma bacana o ambiente, né? Então, a gente fala de esporte, a gente vive também o esporte, sabe? Com certeza. Então, isso é muito bom. E dentro da minha casa, hoje eu não moro com meus pais, mas até novembro eu morava. Mas dentro de casa, eu sempre fui a que menos praticava atividade física, até então. E eu comecei a praticar, cuidar da minha alimentação, e isso foi contagiando também.
a minha mãe também foi se contagiando com isso. Então, a minha mãe cuidava um pouco mais no preparo ou no que fazia. E aí, comia muito o que eu comia também, sabe? E entrava na minha... E começou a caminhar todos os dias, começou a se cuidar mais. Hoje ela faz academia, hoje ela faz pilates, hoje ela caminha, que legal, ela né? nada também comigo. Então, assim, o meu pai, por muito... Como ele... Foi a vida inteira, né? A profissão dele era o alto rendimento no futebol. Ele, por um tempo, ele também cansou, né? Porque eu acho que o alto rendimento, ele às vezes também nem é saudável, né? De algumas formas. Ele até pode gerar aquele efeito rebote quando Isso, para, assim. ele até, assim, o meu pai, ele é bem fisicamente, sabe? Mas eu comecei a falar pra ele, tu tem que cuidar pela questão da velhice, querendo ou não, né? Não é o agora, é lá na frente. Quer viver até os 95? Longevidade? Como ele disse que quer viver até os 95, então chegue bem aos 95. Então, ele joga o futebol dele toda semana e agora ele tá na musculação também. Então, isso é muito importante, né? Então, assim, e o meu irmão também. Meu irmão pratica tudo que é esporte, mas assim... Isso é muito legal você família. Influenciar, né? Não só a família. É uma coisa que eu vejo assim, hoje, para além da rede social, a gente tá, ainda bem, voltamos a nos comunicar presencialmente. Sim. Né? Então a gente tá conversando, às vezes dentro, com uma amiga, às vezes, né, dentro de casa com a família, às vezes no trabalho, e são pequenas atitudes. Que elas mudam. E eu vejo isso muito se repetindo aqui nos episódios, que é assim, cara, eu comecei a fazer uma coisa e todo mundo ao meu redor também. Ou assim, eu comecei a fazer uma coisa porque eu via que as pessoas faziam ao meu redor e funcionava, né? E às vezes eu vejo que, para além do consultar com um nutricionista e buscar profissionais, é mais interessante ainda quando você começa a buscar a tua pesquisa. O que funciona pra ti? E pesquisar isso, claro, com segurança, né? Sim. Ancorado com profissionais que tu confia, mas esses profissionais que são abertos, que você fala assim, pô, eu li isso, eu li um estudo sobre isso, o que você acha? Tô pensando em implementar e tal. E você se abre, né? Você tá com os olhos abertos, assim, pra saúde. Cada vez mais eu vejo. Pacientes não aparecem assim, tipo, faça o que você quiser. Não. Eu cheguei aqui porque eu quero fazer alguma coisa que eu li, que eu vi, que eu acho que talvez funcione pra mim, né? Então tem tudo isso. Opa! Voltou. Não, mas é verdade, assim, a questão de querer, né, conhecer, da curiosidade também. E isso é muito legal, assim, de tu contaminar o ambiente de forma positiva. Tem tanto contágio negativo, né? Então que a gente contagie de forma positiva. Máximo que der, né? Então, assim, isso é muito bacana. E eu acho muito importante quando a gente é congruente, nossas atitudes são congruentes com as nossas falas, né? Então, isso que eu busco muito, muito mesmo, assim. As pessoas que me conhecem, elas me veem da forma que as pessoas que não me conhecem também me veem. Não tão a fundo, né? Porque... Sim. Né? Mas, assim, as pessoas que me conhecem sabem como é a minha rotina e o que eu faço. A essência é a mesma. E as pessoas que não me conhecem sabem como é a minha rotina e o que eu faço. Porque é o que eu posto, é o que eu vivo mesmo, sabe? Claro que eu não posto minhas angústias e tudo mais, porque isso às vezes não cabe. Mas eu acho que é uma vida que conversa dentro e fora da rede social, sabe? Sim, isso é bem importante, né? Gosto de estar conseguindo fazer isso, sabe? E tem valor, né? Quando você entrega e compartilha as coisas que são verdadeiras tuas, independente, né, de como que é. E é uma coisa que é bem importante. E eu vejo, assim, as pessoas... porque daí se compara, pensa assim... a Cacau faz triatlon e tal porque ela pode fazer, ou porque ela, enfim, tá no meio e tal. Mas é muito importante que a gente consiga comparar palco com palco e bastidor com bastidor. Cada um tem o seu bastidor. Sim. Né? Cada um tem o seu... O que a gente apresenta no palco é uma coisa, mas a gente tem uma história, Ninguém sabe, né? Nossas dores, o perrengue. as nossas angústias. Isso é verdade. E assim... Isso é muito interessante, né? Porque as pessoas olham e, poxa... A Cacau apresenta um programa de TV, a Cacau faz isso, a Cacau faz isso. Só as flores, né? Só o ouro, só o louro. E, poxa, não é assim, sabe? O quanto tem de perrengue, o quanto eu batalhei pra chegar onde eu tô chegando. E ainda não tô chegando, ainda tem muito pra eu batalhar, sabe? Ainda batalho bastante. Então, assim, o quanto eu já não... já me angustiei, já chorei, já fiquei comigo, tentando entender, buscando as coisas... Poxa, o quanto de coisas a gente vive, né? E no dia a dia também, né? As cobranças que a gente tem, os estudos que a gente faz, né? Tipo, não é só chegar do nada e... é só chegar e apresentar. Não é só chegar e apresentar. Tem muita coisa que envolve, sabe? Então,
a questão do pensar, de estar com a mente saudável, para eu estar com a mente saudável, para eu poder trabalhar bem, eu preciso, o que eu faço para minha mente estar saudável? Então, são muitas coisas, sabe, que tu tem que pensar e que as pessoas não pensam, elas só veem as suas dificuldades, né, e eu acho que nenhuma dificuldade é maior que a do outro, eu não sou melhor do que ninguém, e a minha dor não é maior que a tua. Não tem como a gente mensurar, né? Eu só conheço a minha. Então, assim, a minha é importante. Então, eu vou dar a devida atenção. O que não quer dizer que eu não vá dar a devida atenção para do outro, mas eu vou ter compaixão, né? Não vou puxar a tua dor também pra mim. Mas também vou vibrar com a tua conquista. Então, eu acho que isso as pessoas, elas não enxergam, né? Elas estão aí muito mais pra só ver o que tá na tela mesmo, assim. E eu acho que é o desafio da comunicação, sabe, Cacau? Eu acho que é isso, a gente conseguir cada vez mais transmitir a humanidade, né? E não aquela coisa maquiada, aquela coisa combinada, que nem eu falei aqui pra ti, cara, não tem roteiro, tá? Vamos falar desde que você nasceu até agora, o que come, o que não come. Porque, cara, não sei, na verdade eu adoro falar de comida, então pra mim é fácil. E eu até falei, eu falo pra Ju assim, cara, é muito engraçado, porque o tempo dos episódios, normalmente, ele é um tempo de uma consulta minha. Porque eu consigo entender um ser humano nesse tempo. E daí eu começo a ver, assim, e então, assim, as coisas têm que ser naturais, né? E tem que fluir assim. E quando você consegue transmitir isso com naturalidade, tem mais identificação. E a gente mostra que existe um ser humano por trás de qualquer coisa. De triatlon, de televisão, de repórter, atrás do microfone, né? De tudo, né? Tipo, enfim, acordou um dia com TPM ou não, correu bem ou não, né? Tudo tem, né? Todo mundo passa por isso, assim. E isso é a gente vivendo nesse mundo das redes sociais. Poxa, é muito bacana a gente poder se aproximar pelas redes sociais, mas elas também, elas nos fazem sofrer também, né? Eu tava conversando com umas amigas esses dias e que é realmente isso. Às vezes a gente olha o outro tá sempre no brilho, sempre na felicidade. No filtro, né? E às vezes a gente não tá, mas não quer dizer que o outro também não esteja, né? A gente é bem isso. Só mostra o que quer, só que se tu olhar com um pouco mais de atenção e olhar sem um julgamento, tu vai conhecer melhor a pessoa, né? Então eu acho que é bem o que eu falei ali. Ninguém é melhor do que ninguém, minha batalha não é maior que a tua e nem minhas conquistas são maiores, né? Acho que cada um tem a sua dimensão das coisas. Pô, muito legal. Fico bem feliz de poder te ouvir e compartilhar isso, né? Porque as pessoas pediram muito que eu trouxesse pessoas que, enfim, são atletas, que praticam esporte, porque eu acho que esse é um grande desafio da humanidade. Independente de você se dedicar a um esporte ou você ter constância e mover o corpo numa modernidade líquida que a gente vive e muito associada com o sedentarismo, né? A gente eu trabalho sentado o dia todo. Se eu não resolver fazer um esporte, meu corpo não vai se mover, né? E ter esse impulso para fazer um esporte, ele precisa no início de um esforço, que depois se transforma em força. Isso. Mas no início precisa de um esforço. É difícil pra todo mundo começar. Precisa de um porquê, né, Cacau? Então, assim, você teve o teu porquê, contou aqui o teu porquê. Né? E todo mundo tem o seu porquê. E depois se torna a razão de tudo e vai em frente e muda, né? Depois vira o prazer e o hobby e, enfim, a meta, né? Mas é muito isso, assim, de você ter um impulso de vida pra praticar o esporte. Eu acho que é um desafio aí da humanidade. É bem isso, né? Tu entendeu por que tu faz as coisas, né? Tipo, esses dias, essa semana até eu compartilhei um post que eu fiz, acho que há um ano atrás, e falava muito isso, que eu gosto muito de escrever, né? Então, às vezes eu boto algum pensamento meu, eu escrevo lá, posto no meu Instagram, e é muito isso, não é todo dia que eu acordo motivada, não é todo dia que eu acordo pilhada pra fazer as coisas, mas eu tenho uma constância nas coisas, eu sei o porquê que eu tô fazendo aquilo, sabe? Então, por exemplo, tem treinos que não rendem, tem treinos que não dão certo, mas tá tudo bem, tem o dia seguinte pra fazer. Mas eu tenho que ir atrás e fazer, porque se eu não for atrás e fazer, ele não vai acontecer, né? Então, assim, eu preciso querer fazer, eu preciso saber o porquê que eu tô fazendo, porque senão também não vai funcionar. E é bem isso, às vezes é sofrido no início, né? Qualquer mudança de hábito, ela é dolorosa. A gente sabe que é dolorosa, né? Muitas coisas, assim. Tu tirar alguma coisa que tu consumia todos os dias, porque não vai te fazer bem consumir todos os dias.
vai ser dolorido no início, mas depois vai virar um hábito. Daí, quando tu comer, vai ser valorizado aquele momento, né? Acho que tem muito disso. E, poxa, tu praticar uma atividade física, às vezes, tu tá cansado e tudo mais, mas quando o corpo acostumar, se tu não praticar, ele vai pedir. Então, é tudo um hábito, né? Eu acho que é bem o que tu falou, tu entendeu por que tu faz as coisas, elas te movem muito mais do que o fazer sem um porquê, sabe? Perfeito, é isso aí. Pô, muito obrigada, fico muito feliz com a tua presença aqui. Eu também, adorei. Fala tuas redes sociais aí pra galera seguir. Tá, pra eu galera adorei compartilhar, vir, até tá? porque eu falei de uma parte que eu já participei de outros podcasts, mas eu nunca abordei tão a fundo, assim, sabe? Tudo que a gente falou hoje aqui, então foi muito bacana, assim. Fico muito feliz mesmo. Foi muito bacana Seja mesmo. sempre bem-vinda. Obrigada. Quem quiser me acompanhar, é só seguir no Instagram, @cacaucoraza, Coraza com 2 Zs. Tá tudo lá. Minha vida tá lá. Que show, que show. E quem quiser seguir o Geladeira também, é Geladeira Podcast no Instagram. A gente tem 2 canais no YouTube, o canal de cortes, que é geladeira.podcast cortes, ou cortes.geladeirapodcasts. Cortes na frente. E tem o canal oficial com os episódios completos na íntegra, que é geladeira.podcast. E a gente tem também no Spotify. Então, fiquem à vontade para assistir. Quem quiser me seguir também, o meu Instagram é NutriArielaDutra, com H no início e 2 L's, o Ariela. Segue lá, tem conteúdo sobre comportamento de uma forma bem leve também, alimentação. E a gente vai se falando. Até a próxima.